fundamental a gente compreender que nós somos aristotélicos, querendo ou não. A primeira coisa de Aristóteles foi assim: como que funciona o discurso humano? Como é que o ser humano pensa? Como é que ele compreende e pensa as coisas? E ele estabeleceu três, aliás, é o único princípio em três versões, que é a forma como nós pensamos no Oriente e no Ocidente, em qualquer lugar do mundo. O Aristóteles não inventou isso. Ele teve uma sensibilidade suficiente para perceber que o ser humano funciona desse jeito. É o princípio chamado de identidade. O princípio de identidade é a base de toda a experiência de conhecimento no mundo, no Oriente e no Ocidente. E a gente diz assim: o princípio de identidade é aristotélico. Não, o princípio de identidade pertence ao modo de conhecer do ser humano. A sagacidade, a esperteza e a sensibilidade de Aristóteles foi conseguir reconhecer como que o ser humano pensava e como é que ele fazia o seu discurso. Então, o princípio de identidade diz assim: A é igual a A. Então, essa carteira de óculos é essa carteira de óculos. Essa caderneta é essa caderneta. Essa flor é essa flor. A é igual a A. Com isso, com isso se garante a certeza ou a validade. Essa flor é essa flor, não é outra coisa. A é igual a A. E essa flor é diferente dessa caderneta, porque essa caderneta é A igual a A, caderneta igual a caderneta, flor igual a flor. É assim que a gente faz no dia a dia. Todo dia vocês usam esse. Eu também, nós todos usamos esse recurso. Aí a gente conta um caso, o outro diz assim: me demonstra que é assim. Está dizendo assim: me diga que A é igual a A, ou que você está dizendo é igual à realidade. Aí o Aristóteles achou que a gente não entendia bem esse princípio de que A é igual a A. Aí ele formulou uma segunda modalidade para dizer essa mesma coisa, que é o princípio de contradição. Ele diz: A não pode ser não há. Ou seja, alguma coisa não pode ser a sua negação. Então, essa caderneta não pode ser não caderneta. Essa flor não pode ser não flor. Que é o mesmo princípio de identidade, só que pela negação. E ele achou ainda que nós não tínhamos entendido direito o princípio de identidade, e criou uma terceira formulação, que é chamado princípio do terceiro excluído. Então, entre A e não há, entre esta caderneta e a não caderneta, não tem outra possibilidade. Está excluído uma terceira possibilidade, que é chamado princípio do terceiro excluído, que no fundo, é o mesmo princípio de identidade. São formulações diferentes do mesmo princípio. Então, essa é a base do conhecimento, até hoje. Se vocês observarem no discurso de vocês, está baseado no princípio de identidade, de contradição e do terceiro excluído. Porque se não tiver um terceiro excluído, a gente fica na dúvida. Tem uma outra possibilidade. Se tem uma outra possibilidade, é outra coisa. Então, essa outra coisa, de novo, tem a sua identidade, a sua contradição e o seu terceiro excluído. Então, é por isso que o conhecimento se torna válido. Então, como que se faz uma cirurgia cardíaca? O princípio de identidade não pode ser de outro jeito e exclui-se uma terceira possibilidade. Agora, amanhã, vai ter outro princípio de identidade, porque vai existir outra metodologia e assim por diante. Então, toda nossa compreensão e nossa descritiva e nosso discurso está baseado nesses chamados três princípios que Aristóteles descobriu que a humanidade fazia assim. Eu estou dizendo humanidade porque a gente diz assim: mas o Oriente pensa diferente, usa o mesmo recurso. Isso não é, e não tem um terceiro possível. Ainda que os mestres budistas às vezes façam perguntas para a gente extravagantes,
mas eles não estão afirmando nenhuma verdade, nenhuma certeza, nenhum conhecimento válido. Eles estão dizendo assim, abra sua mente para olhar o mundo de forma diferente. Eles têm aqueles koans, né, que são estúpidos e absurdos, que não fazem sentido. Não é para dizer isso é certo ou errado, é assim, leva um choque e vai procurar outra solução. E a outra solução, de novo, é ter o princípio de identidade lá. Então, essa foi o ponto de partida, a sagacidade de Aristóteles, a sensibilidade de estabelecer o pano de fundo do conhecimento válido. E a segunda coisa que Aristóteles descobriu, diz assim, mas como é que a gente chega no conceito válido? Então, é o algoritmo, o recurso do conhecimento. E o recurso do conhecimento é assim. Platão nascia com a intuição, os arquétipos, que o sujeito começava a estudar dialética depois dos 28 anos de idade. O Aristóteles diz assim, não, o conhecimento é uma coisa muito simples, é parte da percepção. Isso aqui. Né? Perceba a resistência, perceba a forma, perceba a cor, disso que existe que nasce o conhecimento válido. Enquanto que Platão não é do que existe, são os arquétipos. Por isso, mestre e discípulos seguiram caminhos completamente diferentes. Aí diz o Aristóteles, mas como que eu descubro? O que é essencial? Aí então ele estabelece, ou ele descreve os passos para o conhecimento. O primeiro passo do conhecimento é a percepção, pelos 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar. Ainda não se falava no movimento cinético do corpo, isso é coisa do século passado, né? Do século XX. Então a percepção pelos 5 sentidos. À medida que eu percebo isso, eu formo uma imagem. Aí o Aristóteles diz que essa imagem é material ainda, porque é igual à realidade, né? A única diferença é que ela não tem a materialidade e é uma imagem formada internamente pelo sujeito. E aí diz que existem 2 intelectos. Um intelecto ativo, que tem a função de desmaterializar a percepção, a imagem, desmaterializar a imagem e ficar com o conceito abstrato daquele determinado objeto, que é a própria essência do objeto. E o outro intelecto eles chamam de intelecto passivo, que era onde se acumulavam os conceitos, onde se guardavam os conceitos. O passo subsequente e último é assim, o conceito que está no intelecto passivo deve corresponder à realidade, à comprovação, não é? Então eu tenho um conceito, mas esse conceito deve ser comprovado pela correspondência entre um conceito que está no intelecto passivo e a realidade, que é o que a gente chama hoje de comprovação experimental. Tem uma hipótese, comprova, experimentalmente. A ideia que se sustenta numa demonstração da realidade. Então nós somos aristotélicos, não tem jeito. A ciência é aristotélica. Então, a partir daí, dessa compreensão do princípio de identidade, da dinâmica do algoritmo do processo de conhecimento, da percepção, do intelecto ativo, o intelecto agente, que desmaterializa e se apropria da essência, o intelecto passivo, que guarda a memória e faz a comprovação com a realidade. A partir daí, toda a filosofia aristotélica e todas as filosofias posteriores e toda a ciência posterior, até nós todos, está baseado nisso. É capital, é ponto de partida. Muito bem, então, a história epistemológica do conhecimento tem 2 lados. Desde o século VI até agora, tem 2 lados. A busca pelo conhecimento infinito, sem vínculos com a realidade,
e conhecimento da realidade, buscando desvendar aquilo que é essencial dentro da realidade. Esse é o caminho do ser humano nesses 2.500, 600 anos de epistemologia. O que aconteceu com isso, com essas colocações de um lado de Platão, do outro lado de Aristóteles? Se atravessou o final da Idade Antiga e a Idade Média inteira com essa polaridade. Então a gente vai encontrar pensadores no final da Idade Antiga e no decorrer da Idade Média que são platônicos. Por exemplo, Santo Agostinho, muito platônico, até o extremo da alma. E vai encontrar outros filósofos que são os pensadores, que são Aristóteles, até a última gota de sangue, como Tomás de Aquino. E, claro, muitos outros aí pelo meio são pensadores menos projeção. Então, vamos colocar Platão, Agostinho e Aristóteles, Tomás de Aquino. E esses indivíduos fazem a ponte de Platão para todos nós, ou de Aristóteles para todos nós. Como é que os antigos e os medievais pensavam o mundo? Pensavam um mundo fechado. Usavam esses recursos do conhecimento, esses recursos epistêmicos, mas pensavam um mundo fechado. Imagina vocês se nós podíamos ficar dentro dessa sala aqui, só dentro dessa sala, passar a nossa vida de 40, 50, 60, 100 anos que vivêssemos dentro dessa sala. Como seria o mundo fora da sala, a gente nem imaginaria. O mundo é assim, tem janela, tem esse negócio brilhantezinho, aquilo, e a gente passaria a vida discutindo o que era certo e o que era errado em relação a essas coisas. Foi assim que viveu a humanidade no final da Idade Antiga e na Idade Moderna, na Idade Média. Ela passou discutindo conteúdos estéreis. Claro que aqueles que arriscaram sair fora dessa sala para olhar o mundo e dizer assim: rapaz, vocês não estão vendo, ali fora tem um negócio estranho e diferente, vocês só não estão vendo. Aí botaram o sujeito na fogueira. Estava quebrando essa harmonia. Eu não sei se vocês sabem, mas não é o nome da matemática lá dos gregos, o teorema de Pitágoras, né? Pitágoras achava que só existiam os números inteiros. E o número 1 era o infinito, depois o 2 era infinito também porque era 1 mais 1. E o 3 era infinito porque era a trindade. O 4 era infinito porque era a trindade mais 1. E assim por diante, era sempre o número inteiro. E o bendito seguidor o 2, o 3, benditos seguidores de Pitágoras, resolveram dizer que existia o 2,5, ou o 2 e 3 quartos, o 2 e 1 quarto, existiam os números fracionários. E a comunidade pitagórica criou uma viagem ao mar e afundaram o navio com os ditos todos que pensavam os números fracionários. Porque o único número, a única concepção válida dos números inteiros. Aí a gente está falando lá dos gregos, mas a Inquisição na Igreja Católica foi o quê? Queimar todos aqueles que saíram do rumo da doutrina pré-estabelecida. Então, o mundo grego posterior ao século XVI, o século VI, V, IV, e depois a Idade Média, repetindo, né, com os teóricos vinculados especialmente à Igreja Católica, porque a Igreja Católica dominou todas as áreas de conhecimento, de administração, etc. O que acontecia é que os dissidentes eram eliminados porque eles começavam a querer olhar para fora da janela desse espaço.